Pais amadas, o meu maior testemunho com certeza sempre vai ser a cura do meu filho. Eu creio que Deus, além de ter curado ele, Deus queria trazer para minha vida e para a vida do meu marido ensinamentos, né? Eu lembro até hoje que um dia a gente na oração na igreja, lá na casa do irmão Zé, né? E o pastor Luiz orando para mim e para o meu marido, ele pediu para que Deus desse uma experiência pra gente com Deus. Eu lembro disso até hoje. E logo após isso, né, pouco tempo depois dessa oração, o meu filho mais novo veio a ficar bem doente. Foi dada uma mancha no pulmão e ele tinha uma febre que não cessava. Né? O problema maior dele do internamento nem era tanto pela broncopneumonia, mas sim por causa dessa febre que vinha muito alta e não cessava de maneira nenhuma. Né? Meu menino na época tinha 10 meses quando isso aconteceu. A gente estava desviado, eu e meu marido, então a gente voltamos a servir a Deus há pouco tempo. E eu lembro que o pastor Luiz estava encaminhando a gente, estava, né, ali caminhando com a gente, nos ajudando, nos fortalecendo na fé. E eu lembro que ele fez, né, essa oração e pediu isso para Deus, né? Então, meu filho veio a ficar doente, não que seja culpa de ninguém, mas eu acredito que para minha vida e para a vida do meu marido era propósito de Deus, porque nem tudo é o inimigo. Muitas das vezes a gente passa por processos que Deus libera nas nossas vidas para chegar até os nossos corações, para chegar até a gente, né? Então, meu menino veio ficar bem ruim, com bastante febre, e ficou 16 dias internados. Né? Ele chegou a sair, dentro desses 16 dias ele chegou a sair, voltamos para casa, ficamos 2 dias, voltamos de novo e ele continuou internado. Né? O Arthur ele tinha uma febre constante, que a mesma hora que ele estava brincando, que parecia que ele estava bem, e as enfermeiras chegavam para fazer a medição da febre que eles têm que fazer por horário, a hora que ia ver ele brincando, ele já estava dando quase 40 graus de febre. A gente corria de novo com ele, colocava ele na dipirona no soro, né, dava medicamento, dava banho para poder abaixar a febre, assim sempre controlando, né? Era o que mais estava assustando, porque na verdade a mancha do pulmão não era tão grande, era uma mancha pequena, ele estava assim com o peito bem carregado e a gente estava tratando, mas o que mais assustava e não conseguia liberar ele era a febre. Nesses dias, nesses 16 dias praticamente que eu fiquei lá com ele, geralmente a minha mãe vem sempre para me socorrer, para me ajudar com os meninos, mas ela pegou uma gripe bem forte, também não conseguiu ir me ajudar a ficar com eles e o Arthur não ficava com ninguém. O Arthur não aceitava mais ninguém e eu também não iria deixar. Né? A única pessoa que eu poderia, às vezes, deixar um pouco seria minha mãe. Não sei também se na época eu deixaria, porque eu ia para casa também, eu não consigo dormir, eu não conseguia respirar, né? Praticamente, estando longe dele. Então chegava dias de noite, à noite principalmente era um terror. As minhas noites eram horríveis lá dentro, porque aí que a febre atacava, a tosse atacava e a gente corria com ele a noite inteira. Chegava de manhã eu tava exausta, exausta, exausta mesmo, assim, sabe? E nisso eu orava constantemente, pedia para Deus cuidar dele e ali sempre em oração. E ali foi o momento que eu mais orei na minha vida, mais orei na minha vida inteira, porque ali você pensa que a culpa é sua, ali você coloca as coisas na cabeça, tipo, não, é eu, a culpa é minha, né? E eu tive um processo com o Arthur que quando eu engravidei, eu não aceitava. Então eu peguei uma depressão na gravidez. Não foi nem pós a gravidez, foi na gravidez mesmo eu peguei essa depressão, né? Graças a Deus, né? Deus colocou as pessoas certas que conseguiu fazer com que a minha cabeça melhorasse um pouco mais e eu viesse a aceitar. Mas eu tive essa depressão na gravidez e isso
Pra mim foi muito difícil, muito, muito difícil mesmo. Porque ali dentro eu achava que Deus estava me castigando por aquilo. Por eu, na época, não ter aceitado, por eu ter falado tanta bobageira como eu falei. E Deus não estava me castigando, Deus estava, na verdade, trabalhando na minha vida, na vida do meu esposo, para que a gente viesse a se fortalecer na fé, para que a gente colocasse ele acima de tudo, porque muitas das vezes a gente se sente forte, acha que tudo a gente pode. E quando as coisas saem do nosso alcance, saem das nossas mãos, a gente não consegue ver, né, o que tá à nossa frente e que Deus é a resposta para tudo. Então ali eu não podia fazer nada, ali eu estava de mãos atadas. A única coisa que eu conseguia fazer era estar ali, abraçar, acalentar, mas eu não conseguia fazer mais nada. Eu queria tirar a dor dele, eu queria tirar a febre dele, mas eu não podia. E muitas das vezes eu tinha que segurar ainda para ele poder, para elas poderem colocar ele no soro. Muitas das vezes a veia escapava, fazia aquele calombo no bracinho dele e ele chorava e eu chorava junto. E então foi dias de muito terror, muito, muito terror. E só que Deus estava ali sempre cuidando de mim, e eu sempre orando, principalmente às noites, no momento que ele dormia um pouquinho, e eu na cadeira lá do lado, eu orava, a gente orava, colocava nas mãos de Deus, sabe? E, e ele se acalmava e conseguia dormir mais um pouco. E é tudo assim, Deus, sabe? No momento assim. Aquele momento ali dentro, Deus colocou pessoas, né, com dificuldades iguais, menos e mais do que a minha, com os filhos, sabe? E ali você conseguia ver que era só Deus para cuidar, que a gente não conseguia fazer nada. Ali as mães choravam, é, procurando algo e não sabia para onde chegar, para onde ir. Então uma se ajudava a outra, uma acalentava a outra ali naquele cuidado, os pais, sabe? Então assim, Deus nos fez a ter mais compaixão para as outras pessoas. Ali eu aprendi que nem tudo gera ao meu redor, que nem tudo eu posso fazer. Claro que tá ao nosso alcance a gente vai, mas tem coisas que não vai estar nas nossas mãos, né? Tem coisas que escapam aos nossos dedos e você não tem o que fazer mais, você não tem mais para onde correr. Então, meu filho continuou internado esses 16 dias porque a febre não achava o motivo da febre dele. O infectologista vinha, tirava de 3 em 3 dias, mandava para os exames todos os tipos de exame para ele fazer, ele fez e não achava a causa que estava dando essa febre nele, né? E a gente sempre orando, orando e pedindo para Deus. E ali Deus trabalhou muitas coisas na nossa vida, né? Ainda chegou um dia que eu ainda falei, Senhor, eu já não aguento mais, porque a minha casa era longe do hospital que ele ficou, era bem longe. E o meu marido chegava aí até 2 vezes no hospital. E a gente já tava sem dinheiro, né? Porque 2 vezes no hospital por dia e mais, né? A gente já tinha gastado com medicamento anterior para ele. Eu não tava recebendo porque meu emprego já não pagava os dias que ele tava internado, já, né? A gente já tava um tempo em casa. Então tava um tempo bem difícil. E aí meu marido chegou e falou: Daya, eu tô sem dinheiro para abastecer. Amanhã eu já não sei como que eu faço para vir. Eu falei assim, fazer o quê? Vamos orar, pôr nas mãos de Deus, traz um tanto de roupa pra mim e eu vou ficar aqui, porque sair dali eu não ia mesmo, né? Falei assim, então traz um tanto de roupa e eu vejo que as meninas que tá aqui, as enfermeiras, conseguem dar uma olhadinha nele pra mim, eu vou em casa, vou no banheiro, tomo um banho rapidinho e volto. E aí eu lembro que o pastor Luiz chegou e deu uma oferta pra gente, que foi o que socorreu a gente mais um dia, né? Que a gente tava lá, socorreu a gente mais 1, 2 dias. Aí meu pai chegou, daí ajudou a gente mais, a gente conseguiu passar mais o restante da semana. Ele vindo para conseguir me socorrer, pelo menos para eu poder descansar um pouco, tomar um banho sossegada, né? Conseguir comer alguma coisa mais sossegada enquanto ele tava lá. Então, assim, às vezes as coisas saem fora da nossa alçada, só que Deus está ali cuidando. E Ele mostrou que Ele estava cuidando de cada detalhe. Às vezes parecia que ali ia parar, mas não, Deus estava ali, Deus estava cuidando. E aí chegou um dia que eu falei pro Leandro, falei assim, Leandro, fica com ele pra mim, né? Nessa noite eu falei pra ele, fica com ele pra mim, porque eu tô com muita cólica num fim de semana, que ele não ia trabalhar. Ele falou, tá bom, então eu vou ficar, você vai em casa. E eu fui em casa.
Eu cheguei no outro dia no hospital, as enfermeiras falavam pra mim assim: nossa, seu menino não deu trabalho nenhum, ele ficou super bem. E eu passei noites de terror com ele terrível lá dentro. Aí eu falei, nossa, que bom, graças a Deus. Então logo ele vai ter alta, né? Porque né, ele tá melhor. E o Leandro foi pra casa, não, porque ele não deu trabalho nenhum. Tipo assim, parecia que eu tava mentindo, falar que o menino tava dando trabalho nessas noites. Aí eu peguei e coloquei nas mãos de Deus, continuamos colocando nas mãos de Deus e orando, né? E o pastor Luiz intercedendo, o pastor Solando aqui também, né? Com toda a igreja intercedendo pela vida dele. Quando chegou no meio de semana, o pastor Luiz sentiu no coração de falar com o meu marido. Meu marido estava no momento que ele estava bebendo muito, estava bem difícil, o casamento estava mais para lá do que para cá, já não estava já aturando muita coisa. E o pastor Luiz sentiu no coração de falar com ele e falou para ele bem claramente, né, do jeito do pastor Luiz, que ele tinha que tomar uma decisão, né, que Deus estava buscando uma decisão dele, né, que ele tinha que tomar uma decisão para a vida dele. E um dia antes disso acontecer, que foi o dia que eu fiquei mais nervosa, um dia anterior, o meu filho teve uma febre muito, muito alta, do qual eu achei que eu iria perder ele, porque eu pegava ele nos braços, ele simplesmente caía com a cabeça do lado. Porque os dias que ele teve febre, mas ele tava são. Então ele tava ali debaixo, mas tava, né, molinho, mas ele tava ali são. Você via que ele tava acordado. Esse dia não, esse dia ele tava quase desmaiando. E aquilo, meus braços tremiam, eu chorava e não conseguia fazer mais nada. E as enfermeiras ficavam, calma, mãe, e eu não conseguia, né, não conseguia respirar direito da situação do que estava acontecendo. E eu lembro que foi o dia pior da minha vida. E eu clamando a Deus e colocando nas mãos de Deus. E aí no outro dia eu cheguei, comentei com ele também viu o que estava acontecendo, né? As enfermeiras comentaram e tudo. E o pastor Luiz, no dia depois, foi para poder falar com ele e teve essa conversa com ele. Ele disse que entrou no banheiro, se rendeu aos pés de Deus e chorou um monte, pediu perdão, né? E ali ele fez uma promessa com Deus que ele nunca mais iria beber se Deus curasse nosso filho. No outro dia, isso o pastor Luiz foi falar à noite, no outro dia o meu menino passou o dia inteiro sem febre. O dia inteirinho, não teve mais febre. Aí não teve mais febre, minha mãe chegou ainda, conseguiu ficar com ele um pouco pra mim nesse dia. Aí, à noite, aí de manhã cedo, a enfermeira já foi e falou assim: olha, mãe, ele não teve mais febre a noite inteira, nem o dia inteiro ontem, então eu vou dar a liberação pra vocês. Por quê? Porque aqui tem muita criança de todos os tipos. Então, às vezes, a criança tá com uma coisa e aí vem outra criança e volta, né, a pegar alguma coisa. Então, eu vou dar a liberação pra vocês. Se a casa ele voltar a ficar ruim, você volta com ele. Né? Aí ele tinha feito uns exames, os últimos exames do infectologista, porque ele já vinha fazendo os exames. Eu falei assim, mas e os exames dele? Ela falou assim, mãe, ainda tá sendo. Ainda não saiu o resultado. Mas assim que sair, a gente entra em contato com você. E se der alguma coisa, a gente vai entrar em contato também para que seja tomado todo o medicamento, tudo certinho. Né? Mas até isso vocês vão estar de alta. Recebemos a alta pela honra e glória do Senhor, fomos embora. Meu filho cessou a febre, não teve mais febre, né? Então, assim, Deus colocou as mãos dele ali. Me perguntam o que ele tem, eu não sei. Eu sei que até então ele tinha uma mancha no pulmão, que realmente era do catarro, mas o motivo da febre eu não sei até hoje, porque foi feito exames, foi feito tudo quanto é tipo de coisa que estava ao alcance dos médicos e não deu nada. Então, qual é o motivo da febre? Eu não sei. Eu não sei, não quero saber também, porque Deus estava ali na hora, Deus honrou, nos capacitou e nos mostrou que Ele não nos abandona em momento nenhum. Então, ali Deus sim mostrou uma experiência, a gente teve uma experiência linda com Deus. Através, não dá para falar tudo, mas através desse momento, Deus usou muitas partes da minha vida, trabalhou muita coisa na minha vida ali dentro, e principalmente a minha oração. Principalmente em dizer assim, não, filho, eu tô aqui, eu tô te ouvindo, eu tô suprindo todas as suas necessidades, independente se você tá, né, na sua casa ou não, porque eu estava no hospital, mas Deus tinha colocado pessoas para cuidar da minha casa, da minha família que estava lá, que era o meu filho e meu marido,
né? Ele usou pessoas para me abraçar e me acolher no momento que eu mais precisava. Então, assim, eu creio que foi uma experiência com Deus muito grande na minha vida e na vida do meu esposo, né? Não foram dias fáceis, foram dias bem difíceis. Mas Deus, a Deus toda a honra e toda a glória, e é a Ele que eu sempre vou agradecer por todo o cuidado. Então, Ele se mostra presente nas nossas vidas, sim. Então, independente de qual a batalha que você está passando hoje, independente de qual seja a luta, saiba que Deus está com você. Então, Ele vai cuidar de cada detalhe. Você está ali na luta, Ele pode estar em silêncio, Ele pode estar quieto, mas Ele está cuidando. E Ele vai sempre chegar na hora. Ele não atrasa, Ele vai chegar na hora. Amém?